Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 19, nós vamos ler os versos 25 a 27. Mateus 19, de 25 a 27, e eu chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema, a obra da salvação. Mateus 19, de 25 a 27. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós, Senhor? Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Parece que uma das tradições da política brasileira é a do rouba mas faz. Ou seja, o governante, ele enfrenta sérias denúncias de corrupção, mas é querido pelo povo por causa das obras que ele realiza. É impressionante, pois enquanto a imagem de político que faz vai sendo consolidada, a de político que rouba logo começa a crescer. Rouba, mas faz. Quando a gente olha para a realidade, fica-nos a impressão de que a política sempre esteve interessada fundamentalmente nas grandes obras, especialmente aquelas obras que aparecem, por exemplo, praças floridas, arborizadas, pontes e estradas bem pavimentadas, casas populares, grandes hospitais, apesar de não existir qualquer aparelhagem adequada, médicos bem remunerados lá dentro, mas as grandes construções, as escolas, as creches de grande porte, bolsas de auxílio a menos favorecidos, enfim. Essas obras realmente elas são indispensáveis, a gente não está aqui criticando elas, apenas apontando. Aliás, todas essas que eu citei, salvo engano, são de direito constitucionalmente garantidas pelo cidadão, ou para o cidadão. Por outro lado, se a gente perguntasse quem aqui conhece político que foi eleito e reeleito por se preocupar ou por realizar obras que não aparecem, mas que são essenciais para a população, provavelmente nós teríamos pouquíssimos, e muitos até nem saberia dizer o nome de alguém eleito e reeleito por obras como, por exemplo, saneamento básico. Saneamento básico é aquela atividade relacionada ao abastecimento de água potável, a água que chega nas nossas torneiras limpinha, o manejo de água pluvial, a coleta de tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico visando a saúde da sociedade. Isso tudo é obra de saneamento básico. Por incrível que pareça, no Brasil, entre as 100 cidades maiores cidades do Brasil, as 100 maiores cidades do Brasil, 34 delas não têm plano de saneamento básico. Impressionante. Por quê? Obviamente porque obras estruturais, especialmente essas de grande porte, aparecem, produzem popularidade. Agora, obras de infraestrutura, por serem basilares, subterrâneas, imperceptíveis aos olhos, geralmente elas não se destacam. Agora, o que todo mundo costuma esquecer, ou que a maioria não valoriza, é que a estrutura, ela só se sustenta com a infraestrutura. Essa é uma verdade para todas as áreas da vida. O que seria de uma cidade? Ou não existiria uma cidade agradável, por exemplo, sem água tratada, sem encanamento, sem esgoto.
praças floridas, arborizadas, precisam de sistema de irrigação. Prédios imponentes precisam de fundações. Corpos bonitos precisam de saúde. Profissionais de sucesso precisam de alfabetização. E crentes de caráter escultural precisam de salvação. A obra de salvação não costuma aparecer, gente. Eu diria até que a obra de salvação não é muito popular hoje em dia. Quer fazer um teste? Chegue na escola amanhã, na universidade ou no seu trabalho e fale de salvação a um amigo. Salvação é algo impopular, até mesmo, por incrível que pareça, nas igrejas. Pastores que falam muito de salvação não costumam ser benquistos. As pessoas não querem infraestrutura, elas querem grandes obras. E aí elas vão à igreja em busca da felicidade, da solução de um problema imediato, do sucesso, da saúde, da prosperidade, do casamento feliz, do filho bem criado e bem sucedido. Veja que, de novo, nada disso em si é errado. Mas nenhuma dessas coisas, dessas obras estruturais, vão acontecer se não houver a infraestrutura, se não houver a salvação. Todo mundo depende da obra de salvação. Somente com a salvação é possível a alguma pessoa a vida verdadeira, a vida eterna, a vida plena. É da obra de salvação que aflora um caráter escultural, que todos admiram. Todos admiram uma pessoa ética, todos admiram uma pessoa moralmente louvável, todos admiram uma pessoa próspera, saudável, feliz, bem-sucedida. Agora, o que pouquíssimas pessoas entendem ou se dão conta é de que tudo isso é fruto da salvação, da obra de infraestrutura. Ela não aparece, mas ela é fundamental para a saúde, para o caráter, para a felicidade, porque está mais do que comprovado que felicidade não é um alvo e não é uma meta, é uma consequência de vida. E sobre a obra de salvação é que Pedro hoje à noite vai nos ensinar. Releia o texto que a gente leu no início comigo, Mateus 19, 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível a salvação, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Irmãos, esses versículos conectam, eles ajuntam duas narrativas muito conhecidas nos evangelhos. Esses versículos que a gente leu e releu, eles conectam a história do jovem rico, que está narrada em Mateus 19, de 16 a 26. E esses versículos conectam a parábola dos trabalhadores na vinha, que está em Mateus 20, de 1 a 16. Só que em função das divisões de capítulos e versículos, os títulos que nossas Bíblias possuem, em função disso a gente não costuma enxergar a história do jovem rico, essa pergunta de Pedro e a parábola dos trabalhadores na vinha como sendo uma narrativa só, tratando de um tema só. Tema este sendo a obra de salvação, a obra de infraestrutura essencial para o ser humano. Nesse trecho, que começa em Mateus 19, 16 e termina em Mateus 20, 16, nesse trecho bíblico a gente descobre três realidades sobre a obra de salvação. A primeira é que a obra de salvação é possível apenas para Deus.
A obra de salvação é um processo contínuo da graça de Deus. A obra de salvação produz pessoas que amam a Deus e o próximo. Em primeiro lugar, a obra de salvação é possível apenas para Deus. Eu fico impressionado porque todos parecem pensar, todos acreditam que a salvação é obra humana. Todos pensam que a salvação é algo que as pessoas, quando dá na cabeça delas, elas simplesmente escolhem fazer. Muita gente até define o momento da vida em que vai tomar a decisão pela salvação. Eles pensam, eu ainda vou tomar uma decisão, mas deixe-me viver um pouco, ou deixe-me resolver primeiro algumas questões. As pessoas sempre costumam dizer que vai ser mais tarde, vai ser amanhã, vai ser depois. Agora, infelizmente, as pessoas não sabem que a obra de salvação não depende inicialmente do homem. Não depende inicialmente do homem. A salvação é possível somente para Deus. Foi isso que Jesus disse. Ela é possível somente para Deus porque ela pertence exclusivamente ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9 diz isso. A salvação é de Deus. A história do jovem rico nos mostra por que a obra de salvação é possível apenas para Deus. Irmãos, é disso que se trata essa história. Por que a salvação é possível apenas para Deus? Nós vamos ver isso daqui a alguns instantes. Agora, antes perceba comigo o seguinte: a decisão de alguém em si não garante salvação. Muita gente pensa que basta uma decisão, mas veja que esse jovem tomou uma decisão, mas não foi salvo. O verso nos diz, no verso 16, que eis que alguém se aproximou de Jesus. Mateus 19:16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Irmãos, eu não tenho dúvida de que a maioria dos pastores da minha geração teriam batizado esse moço aqui, nesse momento. Primeiro, ele vai a Jesus. Segundo, ele vai com uma pergunta que poucas pessoas fazem: o que eu faço de bom para ter a vida eterna? Todos nós, ouvindo, entre aspas, essa profissão de fé, todos nós ficaríamos admirados e dizendo: aleluia, esse jovem converteu, esse jovem se salvou. Mas note que Jesus não se comoveu com a decisão desse alguém que se aproximou para perguntar sobre a vida eterna. É interessante, eu não sei se você notou, a história é sobre o jovem rico, mas o texto não começa dizendo que ele é rico. O texto nem nos dá o nome dele. O texto simplesmente diz que um certo alguém, Marcos 10:17 faz a mesma coisa. A gente só descobre que ele é rico lá no fim, quando Jesus disse: foi a riqueza que impediu ele de ser salvo. Lucas fala que ele era um certo homem importante, mas o objetivo de Lucas era mostrar que o evangelho também atinge pessoas da alta classe, ou pelo menos atrai pessoas da alta classe. Agora, quando Mateus e Marcos contam que esse homem era simplesmente um certo alguém que procurou Jesus, eles têm um objetivo em mente. E o objetivo é dizer o seguinte: esse homem era um ninguém, apesar de se achar alguém. O fato, irmãos, de alguém simplesmente ir a Jesus, o fato de alguém simplesmente ir à igreja, o fato de alguém frequentar cultos, não garante em si que tenha havido salvação no coração daquela pessoa. Pelo contrário,
A exemplo do jovem rico, pode muito bem ser fruto de um coração orgulhoso. Afinal de contas, como é que o orgulho se manifesta no coração de uma pessoa? De pelo menos duas formas. O orgulho se manifesta através da ostentação, quando a pessoa diz: olha o quanto eu tenho, olha o quanto eu sei, olha o quanto eu consegui me tornar. Mas o orgulho também se manifesta através da piedade. Quando a pessoa diz assim: veja como eu sou piedoso, veja como eu sou religioso, veja como eu consigo cumprir os rituais. Esse jovem rico se aproxima de Jesus porque ele desejava ser reconhecido, ele desejava ser elogiado, ele desejava ser agraciado com as palavras de um mestre em ascensão. Jesus era um mestre emergente, as multidões começavam a seguir esse homem. Esse jovem rico já tinha o elogio de todo o sinédrio, de toda a religião de Israel. Ele queria agora o elogio desse mestre das multidões das ruas. E a gente observa que ele queria o elogio de Jesus nas perguntas que ele faz a Jesus. Ele vira para Jesus no verso 16, Mateus 19:16, e diz: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E aí depois no verso 20 ele pergunta: o que me falta ainda? O que me falta? Como que dizendo: olha o quanto eu já sou e tenho e já fiz. O que ainda me falta? Irmãos, a obra da salvação é possível apenas para Deus. Sabe por quê? Porque acima de tudo o homem é escravo da lealdade que ele tem consigo mesmo. O coração do homem se ostenta. O coração do homem, e nisso eu me incluo, o coração do homem só quer ter, só quer receber, o coração do homem só quer garantir, o coração do homem só quer se beneficiar, o coração do homem só quer resolver a vida aqui e agora, e que Deus nos ajude. O coração do homem é só eu e eu. Por isso, irmãos, que uma simples decisão de ir à igreja, uma simples decisão de ser crente ou de querer mudar de vida, não garante em si salvação. Por isso que as nossas igrejas estão cheias de gente que amam elogios e reconhecimentos. Pessoas que se entristecem, que emburram, que saem da igreja quando não são pelos homens reconhecidas. E aqui eu não estou falando de falta de educação. Estou falando do simples fato de não serem elogiadas publicamente. Sabe por quê, irmãos? Porque o ego que levou o jovem rico a Jesus, o ego que às vezes leva um ser humano a Jesus, esse ego continua faminto e latente dentro do coração do pecador. A salvação, ela é possível apenas para Deus, porque a fim de nos salvar, Deus precisa primeiro nos libertar de nós mesmos. O grande problema do homem não é que ele comete pecados, o grande problema do homem é que ele é pecador. A essência dele faz ele desejar apenas as coisas para o interesse dele. Eu cresci na casa da minha avó Oscarina, e ela tem, ou tinha, tadinha, porque ele faleceu, o filho preferido dela era o Petrônio. Outro dia eu perguntei para ela: onde você arrumou esses nomes, vovó? Petrônio, Plínio, que era meu pai, tudo nome romano, Petrônio, Plínio, Paulo. Aí tem a Maria de Lourdes, e aí o caçula é o Pércio. Mas olha como é o coração. Ela tinha o filho preferido, Petrônio, e o neto preferido, o Leandro. Verdade. Eu sou do tempo em que você ia comer na casa da vovó de domingo e só morria uma galinha. Você é desse tempo? Morria só uma galinha caipira. Uma galinha só tem um fígado e só tem uma moela, a não ser que ela seja aleijada.
E eu chegava na casa da vovó, e ela já estava refogando aquele frango cheiroso, com cebola, e ela fazia o molhinho, a macarronada. Naquele pratinho esmaltado branco, dentro do forno já estava a moela do Petrônio e o fígado do Leandro. E a gente chegava, ela fazia assim. Aí eu entrava na cozinha, ela pegava o pratinho, jogava farinha de mandioca, molho de pimenta. Come logo para os seus primos não verem. Que tipo de amor é esse? Irmãos, a salvação ela é possível apenas para Deus, porque para nos salvar, Deus precisa primeiro nos libertar de nós mesmos. Deus precisa primeiro nos fazer sentir o que a gente tem que sentir, e o que a gente tem que sentir é a profundidade do nosso pecado. Deus tem que nos fazer querer o que a gente precisa realmente receber. E o que a gente realmente precisa receber é salvação pela graça, é presente por meio da fé. Esse jovem rico, ele não sentiu o que ele tinha que sentir, e ele não queria receber o que ele realmente precisava receber. Agora veja comigo como é que é impossível apenas para o homem a salvação. É impossível, porque além de sermos leais a nós mesmos, além de querermos louvor para nós mesmos, além de sermos apaixonados por nós mesmos, a gente tem uma visão errada da salvação. Olha o que esse jovem rico pensava sobre a salvação. Em primeiro lugar, a salvação, ele pensava, é algo que se faz e que se garante. Não é algo que Cristo fez e já garantiu, uma vez por todas. É algo que se faz, ele pensava, porque ele pergunta no verso 16, mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? E no verso 20 ele pergunta, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Ele quer garantir. Ele quer garantir aquilo que na cabeça dele ele já fez. E salvação não é fazer para receber, muito menos se esforçar para garantir. Cristo já fez e Cristo já garantiu. Outra coisa errada que ele pensava, a salvação são realizações e não um relacionamento. Gente, isso aqui é muito sério. E geralmente eu tenho certeza, a gente lê esse texto e não percebe isso. Porque a gente pensa que ser salvo ou salvação é realizar coisas, e Deus diz, não, salvação é relacionar-se com Deus. Olha o que diz o verso 16, eis que alguém se aproximou de Jesus. Veja que aos olhos de Deus o pecador não passa de um alguém. Não importa a influência que ele tenha, não importa a beleza dele, não importa a riqueza dele, ele é um alguém. Um alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. O jovem pergunta uma coisa e Jesus responde outra. O jovem pergunta sobre o que fazer de bom para ser salvo. E Jesus responde que só tem uma coisa boa, Deus. Você conseguiu ver isso? O que de bom eu faço? E Jesus diz, você não sabe o que está perguntando. Não é realização, é relacionamento. Não é o que você faz, mas com quem você se relaciona. E o único bom é Deus. Isso é importante, irmãos, porque a gente quer receber de Deus, a gente quer realizar coisas para receber em troca de Deus, para a gente gastar naquilo tudo que não é Deus. E Tiago vai chamar isso de adultério. Tiago 4, versos 3 e 4. A gente realiza para Deus nos abençoar. A gente lê a Bíblia para Deus nos abençoar. A gente ora para Deus nos abençoar. A gente procura ser fiel para receber a bênção. E quando Deus nos dá a bênção,
a gente pensa, a gente quer gastar aquilo naquilo que não é Deus. A pessoa que procurou Jesus, ela tinha tudo o que o mundo mais deseja hoje. Ela tinha juventude, ela tinha importância e ela tinha riquezas. E ela estava disposta a realizar o que fosse preciso para garantir tudo aquilo que ela temia perder. Ela temia perder o que ela tinha. O jovem rico não queria se relacionar com Deus. O jovem rico queria realizar coisas boas para receber vida eterna, que na cabeça dele era continuar jovem, influente e rico. Tanto é assim que o verso 20 de Mateus 19 diz assim: disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, porque pelo que você está me dizendo, você se diz perfeito. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem não queria se relacionar com Deus. Esse jovem não queria o grande tesouro nos céus que é Deus. Esse jovem queria realizar alguma coisa para continuar tendo as muitas riquezas dele. Irmãos, a obra da salvação ela é possível apenas para Deus, porque nós seres humanos somos tentados a achar que salvação é algo que a gente faz e que a gente garante, algo que a gente realiza para a gente receber de Deus e para a gente manter aqueles prazeres separados de Deus. A gente não entende que salvação é algo que Cristo já fez, já garantiu, para a gente poder desfrutar daquilo que realmente é valoroso, ou seja, o próprio Deus. Pedro entendeu isso. Sabe de onde eu tiro que Pedro entendeu isso? Quando ele escreve a primeira carta dele, lá no capítulo 3, abra lá para você ver. Lá no capítulo 3, ele quando escreve no verso 18 de 1 de Pedro 3,18, Pedro diz assim, eu entendi que a salvação não é realizações, é relacionamento. E eu entendi que a salvação não é algo que se faz e que se garante, mas é algo que Cristo já fez e já garantiu. Olha como é que ele diz isso, 1 de Pedro 3,18, pois Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, uma vez por todas, o justo pelo injusto. Para quê? Para que Jesus morreu? Para nos conduzir a Deus. Você conseguiu ver isso? O objetivo da salvação é levar-nos para um relacionamento com Deus. Irmãos, o Evangelho, ouça o que eu vou te dizer, o Evangelho, a obra de Cristo, ela não existe para nos trazer prazeres ou para resolver nossos problemas terrenos. Tem muita gente pregando isso nas igrejas, isso não é o Evangelho. O Evangelho não existe para nos trazer prazeres terrenos, para resolver nossos problemas terrenos. O Evangelho existe para nos levar ao maior dos prazeres, que é Deus. O Evangelho também não existe para resolvermos os probleminhas. O Evangelho existe para resolvermos o principal problema. E o principal problema do homem é que ele está debaixo da ira de Deus, porque ele é pecador. Irmãos, infelizmente a maioria não entendeu isso ainda. E a maioria não é salva. E é por isso que Jesus diz que no céu nós teremos surpresa, porque vamos olhar para o lado, se lá chegarmos. Eu vou, espero, claro, em Cristo. E vamos olhar para o lado e vamos dizer assim, cadê aquele que esteve comigo na igreja? E lá ele não estará. Por quê? Porque não entendeu o Evangelho pelo que ele é.
O Evangelho não existe para principalmente nos trazer prazeres ou resolver problemas terrenos. O Evangelho existe para nos levar ao maior dos prazeres, Deus, e para resolver o nosso principal problema, a ira de Deus. O jovem rico e importante, ele não queria Deus, ele queria garantir com Deus tudo que ele julgava ser riqueza, importância e prazer. E o testemunho dele, quando ele sai triste, quando ele ouve Jesus dizer e ele se afasta triste, o testemunho dele prova que a obra da salvação é impossível para o homem, enquanto Deus não convencer o homem que o maior prazer do homem deve ser Deus, e que o maior problema do homem é o pecado que o coloca debaixo da ira de Deus. Cristo é maravilhoso com esse jovem, ele é gracioso, ele é misericordioso, e nesse encontro, Jesus tentou resolver o problema dele, ou caminhou na direção disso, mas o estado deplorável no qual ele se encontrava o impediu de ver isso. Se aquele jovem tivesse ali reconhecido, se arrependido, atendido ao que Jesus disse, ele teria recebido a salvação, mas ele não quis. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus pega a lei que o jovem se vangloriava de guardar, de obedecer. E Jesus pega a lei e vai por mandamento, e vai dizendo: você não cumpre isso, nem isso, nem isso, nem isso, e acha que é perfeito. Olha o que ele diz, Mateus 19:16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? O que é bom não é o que se realiza, o que é bom é com quem se relaciona, e há somente um que é bom. Então, deixe-me falar com você nos termos que você entende. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Ele mordeu a isca. Quais? Ele pergunta quais, porque na cabeça dele ele guardava todos. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí Jesus resumiu todo o mandamento: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem no verso 20 diz: fácil, a tudo isso eu tenho obedecido. Meu Deus, você tem guardado a lei inteira, você é Deus. Esse jovem pensava em pecados em termos de realizações. Fisicamente ele nunca adulterou, mas no coração ele sempre nutriu luxúria. Fisicamente ele nunca matou, mas no coração ele odiou o irmão. Ele nunca desonrou fisicamente pai e mãe, mas muitas vezes deixou de assisti-los. Ele não conseguia amar o próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta: tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda me falta? Gente, veja que esse jovem queria um elogio de Jesus, queria um endosso. E aí Jesus diz: verso 21, se você se acha perfeito, deixa eu cutucar a sua ferida. Vai e vende o que você tem, seus bens, e dê o dinheiro aos pobres. Dessa forma, você vai provar que você ama o próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo como a si mesmo, jovem rico, literalmente significa o seguinte: você abrir mão do que tem para que os que não têm, tenham tudo o que você tem. E você não dá conta de fazer isso. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Ouvido isso, o jovem se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso é impossível, quem pode ser salvo? E Jesus falou: vocês entenderam. É impossível mesmo, para o homem é impossível. Mas Deus, quando quebra o coração do homem,
Mas Deus, quando revela ao homem o pecado do homem, mas Deus, quando mostra ao homem que o principal problema do homem é a ira de Deus, e que dela ele precisa ser salvo, dela ele precisa fugir, o principal prazer do homem tem que ser Deus. Quando Deus revela isso ao homem, o homem corre para a cruz, arrepende-se e converte-se. Para Deus, e somente para Deus, isso é possível. Sabe qual é a conclusão prática que eu chego? É que a gente precisa orar mais por aqueles que a gente deseja ver salvos, irmãos, porque é impossível para eles se salvarem, é impossível para eles mudar o coração deles, só Deus pode mudar. Por exemplo, a gente consegue fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, consegue ou não consegue? Seu pai pega pela orelha e fala assim: come quiabo, você come. Você consegue. Agora, ninguém aqui consegue gostar daquilo que não gosta. Fazer o que não se gosta é possível. Gostar do que não se gosta é impossível. E quem é que nos faz gostar daquilo de que não gostamos? Só Deus nos faz gostar de Deus. Por isso que é fácil para muita gente ser religioso, igrejeiro. Batizar é fácil. Difícil é gostar de Deus. Aliás, difícil não, impossível. E aí, quando a gente vê Jesus dizendo que ao homem é impossível a salvação, somente a Deus ela é possível, a gente deveria orar mais pelos filhos. Deus salva, senão meu filho vai continuar amando a si mesmo. A gente oraria mais pelo cônjuge descrente. A gente oraria mais pelo amigo que gostaria de vermos convertido. Porque a salvação só é possível a Deus. A segunda lição a gente aprende é que a obra da salvação é um processo contínuo da graça de Deus. Pedro, quando ouve Jesus falar, ele pensa em tudo que ele deixou para trás. E ele deixou muita coisa, ele deixou um negócio, pesca. Pedro deveria ter um certo status, ao ponto de ele conseguir ter a sogra morando com ele e de ele sustentá-la. Tiago, João deixaram muita coisa para trás para seguir Jesus. Mateus era coletor de impostos, era rico. Eles deixaram muita coisa, contrário do jovem rico que não deixou. E aí Pedro fala assim: e quanto a nós? Nós deixamos. O que nós vamos receber? Irmãos, quando Pedro fala isso, ele revela o coração dele. Sabe de onde eu tiro que Pedro revela o coração orgulhoso dele? Salvo, mas ainda orgulhoso. Salvo, mas ainda em processo de santificação. Porque no verso 27, Pedro pergunta assim: Senhor, que será de nós que deixamos tudo para te seguir? Aí Jesus fala, do verso 28, no verso 29, que eles vão ter recompensas. Só que aí Jesus dá uma alfinetada em Pedro. Olha o verso 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, Pedro. Cuidado, Pedro, porque você está pensando como jovem rico, de que salvação tem a ver com status, salvação tem a ver com problemas terrenos, salvação tem a ver com prazeres terrenos. Você está querendo ser primeiro, e muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Pedro, seu coração está em processo de santificação. A salvação dá início a um processo de purificação, e prova é de que você precisa dessa purificação, é que você, Pedro, ainda está pensando como aquele certo alguém, jovem, rico, importante. Você está pensando em recompensas terrenas, em privilégios pessoais, em aprovação humana. E aí Jesus começa a contar a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas a parábola dos trabalhadores na vinha, ela foi contada por Jesus para dar uma lição em Pedro. Sabe de onde eu tiro isso?
parábola dos trabalhadores na vinha é o conteúdo que vai dentro de um parêntese. O parêntese foi aberto em Mateus 19:30, quando Jesus diz assim: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Pois o reino dos céus, começa o capítulo 20, verso 1. Pois o reino dos céus é semelhante a... Aí olha como é que termina a parábola em Mateus 20:16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Ou seja, o parêntese foi aberto em Mateus 19:30 e o parêntese foi fechado em Mateus 20:16. E a parábola que está entre parênteses é uma história para dizer: Pedro, toma cuidado. Jesus contou a parábola para exortar Pedro. O Senhor estava ensinando que a obra de Deus é um processo contínuo da graça de Deus no coração do pecador que foi salvo e que está sendo santificado. E a única prova de que alguém pode dar de que ele foi salvo, sabe qual é? Não é o cartão que ele preencheu na igreja, não é a mão que ele levantou e nem é o batismo dele. A prova de que alguém é salvo é que essa pessoa segue permitindo Deus santificá-la. Crente não perde salvação, mas o crente que é salvo recebe o poder de Deus para ser transformado. E quem não se transforma ou não se vê ser transformado, foi como o jovem rico, foi a Jesus, conversa com Jesus, e Jesus olha e diz: não é assim. Aí Jesus conta a parábola, nós não vamos ler por causa do tempo, e ele vai dizer do verso 1 ao verso 5, a parábola dos trabalhadores da vinha. Depois você vai ler ela em casa. E essa parábola mostra para nós que a salvação é um processo contínuo da graça de Deus, porque a gente precisa aprender a desfrutar pelo menos de 3 coisas essenciais. É o que a parábola conta. Em primeiro lugar, nós como cristãos temos que apreciar a graça de simplesmente sermos chamados para trabalhar na vinha. A graça está em ser chamado para trabalhar na vinha, porque aos olhos de Deus quem não está na vinha, o texto diz em Mateus 20 verso 4, que quem não está na vinha é um desocupado na praça. É aquele personagem do Bruno e Marrone, dormir na praça pensando nela. Jesus está dizendo que a graça é o simples privilégio de Deus ter nos tirado da desocupação da praça, da vida ociosa, e nos colocado no reino. Na cabeça de Deus, quem não entendeu isso, é um perdido, é um desocupado, mesmo que ele realize grandes coisas. A salvação é um processo contínuo da graça de Deus, porque a gente está aprendendo o fato de que é fantástico simplesmente ter um dia Deus nos chamado e dito: venha para a minha vinha. Outra coisa, a graça de desfrutar da amizade do dono da vinha. O versículo 13 mostra que quando chegou aqueles trabalhadores que foram chamados mais tarde, porque uns foram chamados no começo do dia, eles foram e começaram a trabalhar. Outros foram chamados no meio do dia, eles foram e começaram a trabalhar ao meio-dia. Outros foram chamados no fim do dia, e eles foram e trabalharam no fim do dia. Só que na hora do acerto, todo mundo recebeu o mesmo salário, 1 denário. Afinal, era o que o Senhor tinha prometido. E aí os que começaram mais cedo ficaram chateados. Ficaram chateados porque eles não entenderam que, tendo sido chamados mais cedo, o privilégio não é que ganhariam mais denários que os outros, não. O privilégio é que mais cedo eles começaram a desfrutar da amizade do dono da vinha. Irmãos, tem muito crente pensando em denário, em dinheiro, em privilégios, e Deus diz: vocês não entenderam. O privilégio de você ter sido salvo novo é que desde novo você aprendeu a desfrutar da amizade com Deus.
Então, a salvação é um processo contínuo da graça, porque a gente precisa aprender a desfrutar da graça de simplesmente ser chamado para a vinha, aprender a desfrutar da graça de desfrutar da amizade do dono da vinha, e em terceiro lugar, aprender a desfrutar da graça de receber com justiça o denário. Quem começou cedo, quem começou meio-dia, quem começou no fim do dia, todos receberam o mesmo denário, o mesmo real, o mesmo valor. E sabe por que era justiça isso? Porque é o que o Senhor tinha prometido. E daí eu tiro dessa parábola que o denário é Cristo. O que Deus prometeu para nós foi nos dar Cristo, e Cristo Ele já nos deu. Não interessa se você começa cedo, meio-dia ou de tarde, o denário nós já temos. Essa é a graça. O Senhor reparte a quem Ele quer e quando Ele desejar, porque nós já recebemos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A salvação é um processo contínuo da graça de Deus, porque a gente precisa aprender a desfrutar da graça de que nós fomos eleitos por Deus, chamados pelo Espírito. Nós somos amigos de Deus, e quanto mais cedo nos convertemos a Ele, e quanto mais cedo Ele nos chama e atendemos a esse chamado, melhor, porque mais cedo nos tornamos amigos de Deus. E a gente tem que aprender a ficar satisfeito com aquilo que Deus prometeu para nós. E Deus prometeu para nós o denário, e o denário Ele nos dá. O denário é Cristo. Nós temos Cristo, e a gente tem que aprender a ficar satisfeito com tudo que Deus promete para nós em Cristo. Por isso que a salvação é um processo contínuo de santificação, porque o nosso coração não entende o privilégio que é ser um eleito e chamado por Deus. O nosso coração não entende o privilégio que é ser amigo de Deus. O nosso coração não entende o privilégio que é receber o denário de Deus, Jesus Cristo. E a gente tem que passar a vida brigando e lutando contra esse coração, que em vez de se deleitar no fato de ser eleito de Deus, a gente quer cair na graça do que os outros pensam de nós. E aí a gente se desespera, a gente flagela o corpo, e daí vem as bulimias, as anorexias, os vícios, as neuroses, as perturbações, porque a gente quer ser elogiado, a gente quer ser eleito pelo bom gosto dos outros, mas nós já somos eleitos em Deus, em Cristo. Melhor do que o chamado de um amigo na escola, é o chamado do Espírito para a salvação. Melhor do que um amigo que eu gostaria de ter e não tenho, porque eu não caí na graça dele, é poder ser chamado amigo de Deus. Melhor do que me satisfazer naquilo que eu vou conquistando e ganhando, por mais que seja bom, melhor do que isso é ficar e viver satisfeito no que Deus promete para mim em Cristo. Mas a gente passa pela vida competindo com os outros, olhando quem ganhou mais denários dessa vida. A salvação é um processo contínuo da graça de Deus. E a última coisa, a obra da salvação produz pessoas que amam a Deus e o próximo. Irmãos, a obra da salvação é uma obra de infraestrutura, ela é interna. Ninguém vê salvação, mas o que acontece no coração, o que acontece na alma, a salvação que acontece em nós, produz obras estruturais de amor. Foi isso que Jesus quis dizer ao jovem rico, quando ele fala assim: você quer ser perfeito? Vende tudo, dá o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. Mateus 19, 21. A obra da salvação nos faz amar a Deus de tal forma que a gente deixa de amar todas as outras coisas, a gente deixa tudo, a gente abre a mão. Imagina você com a mão cheia de real. Como é que chama aquele bichinho da nota de 100?
garopa, você conhece, hein, Salmão? Você imagina você com a mão cheia de garopa, nota de 100. Para você ter Deus, você tem que abrir a mão, você tem que deixar a garopa cair. E Jesus está dizendo que quando a gente abre a mão para a garopa cair, a garopa tem que cair sobre a vida dos outros, para que aí sim nós tenhamos a mão aberta, livre, para a gente pegar e receber Deus, porque Deus não cabe na mão cheia de garopa. Não tem como servir a Deus e as coisas desse mundo. A obra da salvação nos faz amar a Deus de tal forma que a gente abre mão do que tem para abençoar o outro, para a gente poder vir a Cristo, segui-lo. E a única prova que a gente consegue dar de que a gente foi salvo é que a gente começa a ser generoso. Sabia disso, gente? Sabia que na Bíblia quem mais falou de dinheiro foi o próprio Senhor Jesus Cristo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus sabe que a forma mais estrutural e concreta de alguém provar que houve uma obra de infraestrutura de salvação na alma é quando a gente começa a ser generoso como Deus é. A gente para de ser mesquinho e ficar brigando com os outros que começaram a trabalhar ao meio-dia ou no fim do dia e ganha igual a gente, e vem Deus e diz: para! A fé salvadora, ela não é comprada pelas obras. A fé salvadora é comprovada pelas obras de amor que a gente pratica, Tiago 2,18. A fé salvadora, que não produz obras de amor, é tão morta quanto o corpo sem o espírito, Tiago 2,23. Todos aqui já tivemos a infelicidade de ver o corpo de uma pessoa morta, e a gente olha para aquele corpo, naquele caixão, já sem o espírito. Aquele corpo nada mais é do que um boneco de cera, porque sem espírito, o corpo é feio. O que Jesus está dizendo nos lábios, ou através dos lábios de Tiago, é que aquele que se diz salvo, mas não produz obras de amor, é tão feio quanto um defunto. E o jovem rico demonstrou que ele era assim. Ele demonstrou que ele não era generoso, que ele não amava, ele não praticava obras estruturais, porque no coração dele não aconteceu a infraestrutura da salvação. Irmãos, homens e mulheres transformados, salvos, são homens e mulheres generosos, abençoadores. A gente deixa de ser mesquinho e a gente começa a amar o outro. Caráter escultural é fruto da obra de salvação. Deus começa a talhar em nós o caráter de Cristo no momento em que Ele nos salva. A salvação é obra de infraestrutura do Espírito. Nós não a vemos, mas nós a percebemos. Só Deus pode nos salvar. E a partir do momento que Ele nos salva, Ele inicia um processo de santificação. E o produto dessa vida vai ser uma vida de homens e mulheres que abrem mão do que têm para cair sobre os outros, para que eles possam voltar e correr para Deus de mãos abertas para receber mais de Deus. Nós somos libertos do amor ao dinheiro quando Jesus nos salva. A obra da salvação consiste em, pela graça, recebermos Jesus através da fé, alimentarmos-nos da esperança do céu, porque foi isso que Jesus disse a Pedro em Mateus 19, de 28 a 29, olha, tudo de que você abriu mão, vocês receberão muito mais, não só no além, mas já aqui e agora. Mas em termos de relacionamentos, de cuidado e de carinho do corpo de Cristo. A obra de salvação nos faz homens e mulheres que praticam o amor. A obra de salvação é um milagre, irmãos. Feche seus olhos e ore comigo agora. Porque pode ser que você
apenas hoje, foi compreender a salvação. Salvação não é uma decisão. Salvação é uma transformação que Deus produz em nós. Ele quebra os nossos ídolos, Ele destrói o nosso egoísmo, Ele nos faz enxergar que nós não amamos a Deus como deveríamos amar, e Ele nos faz enxergar que o nosso principal problema é que a gente está inimigo de Deus, debaixo da ira de Deus. E pode ser que nessa noite Deus tenha aberto os seus olhos, o seu coração, do jeito que Ele abriu o coração de Lídia, lá na cidade de Filipos. Só Deus pode abrir um coração. Não são minhas palavras, não foi o que eu disse, mas o que o Espírito produziu através do que aqui foi anunciado. E se Deus abrir o seu coração hoje à noite, fique em pé, eu quero orar por você.